Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um de Mulher para Mulher. E hoje a nossa reflexão vai ser sobre os Salmos 38. E o título é A Dor e o Arrependimento do Pecador. Dirige-se a Deus para obter perdão e salvação. Aqui Davi estava passando um momento muito difícil, um momento pós-pecado, onde ele estava com o seu corpo, seus ossos adoecidos, cheio de dores, por não ter confessado os seus pecados, por esconder. E eu fico assim, imaginando e lembrando, logicamente que a gente não compara pecado, né? Mas quando a gente comete algum erro, a gente comete, né, os nossos pecados, que ninguém está livre, ninguém aqui é santo, e que a gente fica tentando remediar, que a gente fica tentando ali esconder e não confessa. E a gente fica tão angustiada, a gente fica tão assim, tão mal, tão para baixo. Enquanto a gente não confessa, a gente não sente o alívio, a gente não sente uma paz, uma tranquilidade. E eu consigo imaginar um pouco, né, do que ele passou, da situação que ele viveu. E ele diz aqui: não há coisa sã na minha carne, por causa da tua ira, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Então ele não vivia em paz, ele vivia em angústia, em dores, em tristeza. Olhar para o lado, ver as pessoas, né, olhando, acusando ele, pensando mal dele. E muitas vezes ele tem que se calar, porque ele sabia que ele estava errado. E ele precisava tomar uma atitude, né? Chegar-se diante de Deus, confessar o seu pecado, para ele levantar a cabeça, se erguer, mesmo que ainda existiriam pessoas acusando ele, mas diante de Deus ele estaria ali em paz. Então a gente precisa sempre ter essa consciência de que a gente precisa se achegar a Deus, mesmo quando a gente comete os nossos erros, quando a gente comete os nossos pecados, que o Senhor ele é fiel e justo para perdoar os nossos erros, quando nós chegamos a Ele com o coração aquebrantado e confessamos ali os nossos erros e os nossos pecados. Versículo 13 diz: mas eu estou como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Ele tomou uma postura diante das pessoas que ele não mais queria ouvir ninguém falando dele, ninguém comentando, e também não responderia, não falaria com as pessoas tentando se defender. Então, essa é uma postura muito inteligente, para que a gente não erre, a gente não bate boca com ninguém. É melhor a gente fingir de surdo e não abrir a nossa boca para murmurar, para reclamar, para brigar, e confiar em Deus. Ele é o nosso socorro, é o nosso advogado, é aquele que nos sustenta, que nos perdoa e que nos entende. Versículo 15: porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirá. Então ele tinha convicção, sabia do seu erro, do seu pecado, e ele tinha consciência de que as pessoas muitas vezes não perdoariam, que as pessoas sempre apontariam para ele o seu erro, mas existia um Deus poderoso, misericordioso, que perdoa pecados, que ama o ser humano e que sempre estende a mão quando precisamos. Esse é o nosso Deus. Nós erramos sim, falhamos sim, mas nós não precisamos continuar no erro. Nós não precisamos continuar errando, porque muitas vezes o inimigo nos acusa, né? Muitas vezes não são as pessoas, mas o inimigo, na nossa mente mesmo, fica ali batalhando. Você errou, você não é digno, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque você cometeu tal coisa. Nós precisamos também receber o perdão de Deus, receber em nosso coração o perdão e a paz de Deus, para que a gente prossiga, para que a gente levante a cabeça e continue a jornada. Esse é o processo do ser humano. Nós vamos errar? Vamos, porque estamos nesse corpo de carne. Nós precisamos confessar diante do Senhor os nossos erros, nossos pecados, muitas vezes nos consertar com as pessoas, mas levantar a nossa cabeça com dignidade e seguir em frente, porque todos nós pecamos. E só a graça de Deus é que nos alcança e que dá para nós uma nova chance, né? E o Senhor nos perdoa sempre. Então receba aí o novo do Senhor, receba o perdão, a graça do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus.